Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Professor Patrick, e nesse vídeo nós iremos corrigir as atividades de matemática da semana 1 do PET 2. Então eu já adianto aqui para vocês que, como vocês puderam notar, o conteúdo, as atividades da semana 1 estavam um pouco extensas. Então nesse vídeo eu vou corrigir todas elas e por isso o vídeo vai estar um pouquinho longo. Então, qual que é a dica que eu deixo para vocês? Juntamente com o vídeo, eu vou estar colocando no grupo de WhatsApp da turma de vocês e também lá no Conexão Escola os slides com todas as respostas em formato PDF, tá? Aí o que eu oriento? Que vocês abram o arquivo em PDF primeiro, comparem as respostas que vocês fizeram com as respostas da correção e depois, caso for necessário, vocês vejam apenas as questões que vocês erraram ou tiveram dúvidas, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o tempo em que se inicia a correção de cada uma das questões, combinado? Então, para facilitar para vocês, porque esse vídeo está um pouquinho extenso. Então, enquanto eu estou falando, estava aí na tela para vocês a unidade temática, o objeto de conhecimento, as habilidades envolvidas, os conteúdos relacionados e a interdisciplinaridade dessa semana 1 de matemática do PET 2. Então, bora para a correção. Na questão 1, era para escrever cada produto de fatores iguais na forma de uma só potência e, por último, calcular o resultado. Então, vamos lá. O que significa escrever o produto de fatores iguais? Isto que significa a potência, tá? Em vez da gente ficar fazendo menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, a gente vai escrever esses fatores iguais, que no caso é o menos 2, que no caso vai ser a base da potência, e quantas vezes ele se repete? Ó? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, o expoente da potência vai ser 5 menos 2 elevado a 5. Aqui um detalhe para vocês, pessoal. Quando o número for negativo, ó, o menos 2, tanto 2 quanto o sinal de menos está sendo elevado à quinta potência. Então, quando o número for negativo, tiver sinalzinho de menos, tiver entre parênteses, e o expoente for ímpar, a resposta vai ser um número negativo. Por quê? Se a gente multiplicar aqui, ó, menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais com menos, menos. Então, se o expoente for ímpar e o número for negativo, entre parênteses, a resposta vai ser negativa. E aqui a gente multiplica o 2, tá? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, menos 2 elevado à quinta potência é menos 32, beleza? Na letra B, ó, qual que é a base? Qual que é o fator igual que está aparecendo? É 1/7. Então, como é fração, a gente coloca entre parênteses também e vai ser elevado a qual potência? Quantas vezes, elevado a qual expoente, no caso? Quantas vezes se repete? Ó, 3 vezes. Então, é uma potência de base 1/7 e expoente 3. Como que a gente vai multiplicar frações mesmo? Numerador por numerador, denominador por denominador. O numerador vai ser 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. E o denominador vai ser 7 vezes 7 vezes 7, ou seja, 7 ao cubo, que é 343. Então, a resposta da letra B, 1 sobre 343, beleza? Na letra C, ó, a base da potência vai ser 81, porque ele é o fator que se repete, e ele se repete quantas vezes? 3 vezes. Então, o expoente é 3. E 81 ao cubo é igual a quanto? É 81 vezes 81 vezes 81, que o resultado total é 531.441. Tá bom? Então, estou fazendo aqui direto. Caso vocês tenham dúvida, basta multiplicar 81 por 81 e pegar o resultado, multiplicar por 81 novamente. Na letra D, nós temos menos 10 vezes menos 10. Então, a base da nossa potência é menos 10, ele é o fator que se repete. E ele se repete quantas vezes? 2 vezes. Então, o expoente vai ser 2.
Lembra lá na letra A que eu falei quando o número é negativo, que está entre parênteses, e o expoente é ímpar, que o resultado é negativo? Então, analogamente, se o número da base for um número negativo, entre parênteses, no caso, menos 10, e o expoente for par, então 2 é par, a resposta é positiva. Por quê? Menos vezes menos, mais, tá? Então, se aqui, por exemplo, no menos 2, ó, fosse menos 2 elevado a 4, não tivesse esse último número, ó, menos com menos mais com menos, menos com menos, mais. A resposta seria positiva. Então, se o número for negativo na base e o expoente for par, a resposta é positiva. Número positivo, eu preciso pôr sinalzinho de mais aqui? Não precisa. Basta eu não colocar nenhum sinal, a gente sabe que é positivo. Por exemplo, aqui, ó, 531.441. É um número positivo e não precisa aparecer o sinal de mais. 10 vezes 10, 100. Então, menos 10 ao quadrado é igual a 100. E por último, na letra E da questão 1, qual é o fator que se repete? É o 10. Se repete quantas vezes? 4 vezes. Então, vai ser 10 elevado à quarta potência. 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1000. Vezes 10, 10.000. Então, essas são as respostas da questão 1. Na questão 2, nós deveríamos calcular as potências abaixo. E se o resultado for uma fração, transformar esse número na forma decimal. Então, na letra A, ó, menos 10 elevado ao cubo. Então, a gente já viu na questão 1 que eu expliquei para vocês, que quando o número é negativo, que é o caso do menos 10, e o expoente é ímpar, a resposta vai ser negativa, tá? Então, 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, a resposta de menos 10 ao cubo é menos 1000. Na letra B, nós temos menos 8 elevado ao quadrado. Então, é menos 8 vezes menos 8. Lembrando, número é negativo, só que o expoente é par. Então, a resposta vai ser positiva. 8 vezes 8, 64. Na letra C, a gente tem 6 ao cubo. O que é 6 ao cubo? 6 ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6. Então, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Na letra D, olha que nós temos, novamente, como base, um número negativo, que no caso é o menos 4, e ele está elevado a um expoente par. Então, a resposta vai ser positiva, não preciso colocar o sinal de mais aqui. 4 elevado a 4 é igual a 256. Por quê? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. Agora, aqui na letra E, pessoal, um detalhe muito importante, tá? Olha a diferença da E para D. Tá vendo que na D eu tenho parênteses, tenho menos 4 entre parênteses, e na E eu não tenho esses parênteses? Por que que significa isso? Então, eu vou fazer aqui do lado do rascunho e vou apagar depois. O menos 2 ao quadrado, por exemplo, é diferente da letra E, que está sem o parênteses, está menos 2 ao quadrado. Por quê? Esse menos 2 ao quadrado, ó, o que está ao quadrado? É esse número que está entre parênteses, ou seja, menos 2 vezes menos 2. Note que sem o parênteses, ó, o menos ele não está ao quadrado. Quem está elevado ao quadrado? Apenas o 2. Isso aqui é a mesma coisa, aqui menos 2 vezes 2. Ó. O 2 é o fator igual, ou seja, o expoente é 2, então ele está se multiplicando duas vezes. Por que que isso aqui é diferente? Ó? Isso que eu escrevi aqui, ó, é diferente desse de baixo. Ó, menos com menos vai dar mais. 2 vezes 2, 4. Mais 4. O de baixo, ó, lembra que a gente viu lá no 7º ano? Menos vezes mais, menos 2 vezes 2, 4. Então, a resposta da letra E, ó, menos 2, sem o parênteses ao quadrado, significa que quem é o fator igual é apenas o número 2. O sinal ele não é igual. Então, é 2 vezes 2 é 4, com o sinalzinho de menos aqui, menos 4. Tá? É diferente da letra D, da letra B, da letra A, por exemplo. Tá? Então, na parte de potências, principalmente quando envolver números negativos,
tem que tomar muito cuidado, principalmente com os parênteses e com o uso deles na resolução das questões. Então, eu estou apagando aqui o rascunho que a gente fez agora há pouco, para a gente dar continuidade na letra F. Na letra F já entra um novo conceito, tá? Então, na letra F, o que nós temos? Nós temos 10 elevado a menos 3. O que significa esse menos 3, esse número negativo no expoente? Então, vou fazer aqui para vocês. 10 elevado a menos 3, tá? Eu vou até escrever aqui, pessoal, isso aqui é um rascunho para mim demonstrar para vocês o que é isso que a gente vai chegar no resultado. 10 a menos 3, quando a gente tiver um número negativo no expoente dessa potência, a gente pode reescrever da seguinte forma, em forma de fração, sendo que o numerador vai ser 1, e esse número que era a potência, ele vem para o denominador, só que esse menos 3 que estava no expoente, ele vira positivo, ou seja, ele vira mais 3, o mais não precisa aparecer, 10 ao cubo, tá? Então, reescrevendo isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao cubo. 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Então, a gente chegou no resultado, que é 1 milésimo, só que, o que o exercício nos pede? Que quando esse resultado for uma fração, para a gente transformar ele na forma decimal. Então, o próprio nome aqui diz 1 milésimo. Lembra quando a gente aprende os números decimais? Que depois da vírgula, na primeira casinha aqui tem os décimos, depois tem os centésimos e, por último, os milésimos. Então, se aqui é 1 milésimo, ou seja, o 1 vai estar aqui e aqui vai estar completo com zeros. Então, 1 milésimo na forma decimal, a gente se escreve com 0,001, que também se lê 1 milésimo, tá? Então, vou apagar essa parte de rascunho aqui para a gente dar prosseguimento na letra G. Na G, pessoal, a gente tem 0 elevado a 21. Então, sempre que a potência tiver o zero na base, a resposta vai ser 0. Por quê? Vai ser 0 vezes 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 0, 21 vezes. A resposta vai ser 0. Só não existe um resultado na matemática quando a potência for 0, a potência tiver base 0 e expoente 0. Na matemática, 0 elevado a 0 é o número indefinido, não existe um resultado para ele. Qualquer outro número que esteja em forma de potência de base 0 e expoente diferente de 0, a resposta vai ser 0, tá bom? Na letra H. Na letra H, a gente tem menos 45 elevado a 1. Sempre que o expoente dessa potência for 1, não importa se o número é positivo, se é negativo, se é fração, a resposta vai ser o próprio número. Então, menos 45 elevado a 1 é menos 45. Na letra I, a gente tem 1000 elevado a 0. Outra propriedade das potências. Sempre que o expoente for 0, exceto no caso que eu acabei de falar, 0 elevado a 0, que é um número indefinido. Sempre que o expoente for 0, independentemente de qual seja a base, o resultado vai ser 1, tá? Por que é 1, professor? Pensa no seguinte número, essa potência. A elevado a 0, tá? Vocês concordam comigo que eu posso reescrever esse número A elevado a 0? Eu posso escrever, em vez de 0, escrever 1 menos 1? 1 menos 1 é 0, ok? E nas propriedades das potências, quando a gente tiver o seguinte, ó, A elevado a 1 dividido por A elevado a 1, deixa eu apagar aqui que eu escrevi errado. Aqui é A elevado a 1 dividido por A elevado a 1, tá? Quando a gente tem isso daqui, ó, a gente mantém a base, no caso A, e subtrai os expoentes. Então, é isso aqui, ó, A, 1 menos 1. É a mesma coisa que isso. Agora, pensa comigo. Se eu tiver qualquer número que seja e dividir por ele mesmo,
qual que vai ser o resultado? Vai ser 1. Então, se isso aqui é 1, isso aqui é igual a 1, isso aqui não é igual a isso aqui é igual a 1 também. Então, por isso que qualquer número elevado a zero é 1, tá? Então, vou apagar essa parte aqui para a gente dar prosseguimento na letra J. Na letra J, a gente tem meio elevado ao cubo. Isso aqui é a mesma coisa que meio vezes meio vezes meio. Tá vendo, ó? O fator comum é o meio, que se repete 3 vezes. Multiplicação de frações, ó. Multiplica os numeradores e multiplica os denominadores, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. A resposta é 1/8. Lembrando, temos que transformar na forma decimal. Como que a gente transforma uma fração na forma decimal? Basta dividir, ó, o numerador pelo denominador. Então, se eu dividir 1 por 8, se vocês quiserem conferir aí, seja na calculadora, seja fazendo a conta no papel para relembrar essa parte de divisão, o resultado é 0,125. Ou a gente pode ler isso como 125 milésimos, tá? Então, essa aqui é a letra J. Na letra K, ó, a gente tem o menos 1 elevado a 55. Lembrando, base negativa, tá vendo que a base é negativa porque ó, o menos 1 está entre parênteses. Então, eu vou fazer menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, 55 vezes. Lembra que eu já falei para vocês na questão 1? Agora há pouco eu falei para vocês na A, na B, na D. Base negativa, expoente ímpar, a resposta vai ser negativa. E se eu multiplicar 1 vezes 1 vezes 1, 55 vezes, a resposta vai ser 1. Então, a resposta da letra K, menos 1. Na letra L, nós temos meio elevado a menos 6. Então, na letra L, a gente vai passo a passo aqui para ficar claro para vocês o que a gente vai fazer. Lembra que eu já falei aqui para vocês, na letra F, que 10 a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 10 a terceira? Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, tá? Então, a gente tem meio elevado a menos 6. Então, a gente vai reescrever como uma fração, numerador 1, e o denominador é a própria base, só que ela estava negativo, o expoente vira positivo. Então, é 1 sobre meio elevado a 6. Isso daqui é a mesma coisa que 1, eu vou escrever tudo aqui para vocês entenderem, meio elevado a 6 é meio vezes meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio. Ou seja, o meio está se repetindo 6 vezes, 6 parcelas iguais. O numerador eu vou manter o 1. E se eu fizer aqui, ó, o numerador sempre vai ser 1, então vai manter o 1 aqui. E se eu fizer 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Eu tenho, ó, uma fração cujo denominador é outra fração. Eu posso escrever isso daqui como o quê? Como uma divisão, tá? 1 do numerador dividido pelo denominador, que é 1 sobre 64. Divisão de frações, como que a gente faz? A gente reescreve a primeira. Então, aqui, como não tem nada embaixo, eu vou colocar 1. 1 sobre 1 é a mesma coisa que 1. E eu multiplico pelo inverso da segunda, tá vendo? Se eu tinha 1 sobre 64, eu multiplico por 64 sobre 1. Aí eu vou multiplicar numerador por numerador, 1 vezes 64, 64. Denominador por denominador, 1 vezes 1, 1. 64 sobre 1, denominador 1, eu posso reescrever isso como 64. Então, a resposta da letra L é 64. Já na letra M, ó, a gente tem menos 5 elevado a menos 2. Então, vamos escrever novamente como fração, ó, numerador 1. E o denominador vai ser a mesma base, menos 5. Só que o expoente, que era menos 2, ele vira positivo, ele vira 2. 1 menos 5 ao quadrado, ó. Base negativa, expoente par, vai ficar mais 5 vezes 5, 25. 1 sobre 25. Como que a gente transforma em decimal? Basta dividir 1 por 25. Qual que vai ser o resultado? 0,04, que a gente também pode ler como 4 centésimos. Na letra N, a gente tem um exercício semelhante ao que a gente fez na letra L. Então, a gente vai reescrever isso como uma fração, tá?
Só que o denominador agora é negativo, ó, a base é menos 1/5 elevado a 3. Por quê? Aqui o expoente era menos 3, aqui ele passa a ser 3. Isso daqui é igual a 1. Eu vou reescrever aqui também para vocês, passo a passo. Isso aqui é a mesma coisa. Que menos 1/5 vezes menos 1/5 vezes menos 1/5. Igual, numerador é 1, eu vou manter aqui. E o denominador, ó, menos vezes menos mais vezes menos, menos. Então, a resposta vai ser menos. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, a gente vai reescrever isso como uma divisão. O 1 desse primeiro 1 aqui, ó, já vou escrever o 1 no denominador e vou dividir. Ó, ele é negativo, ó, menos 1 sobre 125. Aqui, pessoal, eu vou fazer direto, tá? Então, dividir por fração é a mesma coisa que eu reescrever a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, eu vou multiplicar cruzado, ó. 1 vezes 125, 125. 1 vezes menos 1, menos 1. Ó, mais dividido por menos. Resposta é menos. 125 dividido por 1, 125. Então, a resposta da letra N, menos 1/5 elevado a menos 3, é menos 125. Agora eu vou escrever aqui, pessoal, aqui na parte de cima, para não precisar mudar de páginas, as letras O e P, tá? Então, na letra O, a gente tem 2/5 elevado a menos 2. A mesma coisa, vamos escrever como fração, numerador 1, a base 2/5, a gente reescreve. O expoente, que era negativo, ó, que era menos 2, ele passa a ser positivo. Como que a gente reescreve tudo isso? Mantém o numerador 1, e esse 2/5 ao quadrado é a mesma coisa que 2/5 vezes 2/5, ó. O fator que se repete é o 2/5, repete duas vezes. Mantém 1 em cima, e aqui multiplicação, ó. 2 vezes 2, 4, 5 vezes 5, 25. Eu vou reescrever isso da seguinte forma. 1 dividido por 4 sobre 25. Isso daqui, ó, 1 dividido por 4 sobre 25 é a mesma coisa que 1 vezes o inverso da segunda, 25 sobre 4. Não tem nada aparecendo embaixo, ó. O denominador é 1. 1 dividido por 1 é 1. Então, 1 vezes 25, 25. 1 vezes 4, 4. A resposta é 25 quartos, só que é para transformar em decimal. Então, basta pegar o 25, dividir por 4, a gente encontra 6,25, ou 6 inteiros e 25 centésimos. E por último, na letra P, ó, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 é 10 elevado à quarta, e a gente já fez esse. 10 elevado à quarta é quanto mesmo? É 10.000. A gente fez na questão 1, beleza? Então, aqui a gente termina a questão 2. Na questão 3, pessoal, era para reescrever os números abaixo como potências ou produto de potências de base. 2, 3, 5, 7 ou 10. Então, para isso, a gente vai fazer uso da fatoração em números primos, tá? Como assim? Vocês lembram o que são os números primos? São aqueles números que têm como divisores apenas o 1 e ele mesmo. Então, a gente tem o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e por aí vai. Então, vamos fazer aqui para vocês relembrarem o que é a fatoração em números primos. Então, na letra A gente tem o 128. Para a gente fatorar o 128, a gente vai reescrever ele aqui. A gente traça uma linha vertical e a gente vai dividindo por números primos, começando pelo 2, até chegar como resultado aqui embaixo o número 1. Aí os números que a gente vai ter do lado direito são como que a gente pode reescrever esse número como potência com esses números, tá? Então vamos lá. 128, eu consigo dividir por 2? Ele é par? Sim, então vou dividir por 2. 128 dividido por 2 é 64. Consigo continuar dividindo por 2. 64 dividido por 2, 32. Consigo dividir por 2 de novo. 32 dividido por 2, 16. 16 é par, dividido por 2 dá 8. 8 eu consigo dividir por 2 de novo, dá 4. 4 dividido por 2 dá 2.
2 dividido por 2 deu 1. Cheguei no 1, o que eu faço? Do meu lado direito, ó, eu passo a régua, faço uma linha horizontal e tá vendo aqui, ó, isso daqui são os fatores, ou seja, são os produtos que se a gente multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu vou chegar no 128. Só que aqui eu tenho base 2, ele se repete quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então, 128 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 elevado a 7. Então, era isso para vocês fazerem. Aí, se vocês tiverem uma calculadora, por exemplo, e fizerem 2 elevado a 7, o resultado vai ser 128, tá? Então, aqui eu vou mudar de cor para não ficar muito misturado e vocês conseguirem identificar cada uma das questões. Então, eu vou pegar aqui agora um azul para a gente fazer a letra B, que é 50 mil, tá? Então, 50 mil, ele é par. Só sempre lembrando, a gente vai seguir aquela ordem, tá? O primeiro número primo é o 2. A hora que eu não conseguir mais dividir por 2, aí eu pego o próximo, que seria o 3. Então, vamos lá. O 50 mil é par, eu começo por 2. 50 mil dividido por 2 dá 25 mil. Continuo dividindo por 2. Dá 12.500. Divido por 2 de novo. Dá 6.250. 6.250, ele é par. Eu divido por 2 de novo. Dá 3.125. Ó, 3.125 ele é ímpar. Eu não consigo dividir mais por 2. Aí o próximo número primo é o 3. Então eu preciso verificar se eu consigo dividir isso aqui por 3. Então eu posso somar o valor absoluto dos números. Se for um número divisível por 3, 3.125 também é. Então 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 5, 11. O 11 não é divisível por 3. Então 3.125 também não é divisível por 3. Então, o próximo número depois do 3, próximo número primo, é o 5. Então, 3.125, eu consigo dividir por 5? Quando que o número vai ser divisível por 5? Quando ele terminar em 5 ou em 0. Então, termina em 5, eu posso dividir isso aqui por 5. Quanto que é 3.125 dividido por 5? É 625, ó, final 5, eu consigo dividir por 5 de novo, que o resultado é 125. Eu consigo dividir por 5 de novo, que o resultado é 25, divido por 5, que dá 5. 5 dividido por 5, cheguei no 1. Cheguei no 1, o que eu faço? Passo a régua e olha aqui, ó. Aqui eu tenho 2. 1, 2, 3, 4 vezes, ou seja, 2 elevado à quarta. E aqui eu tenho 5 como base, elevado a quantas vezes? Qual expoente? 1, 2, 3, 4, 5. 5 elevado a 5. Então, se eu pegar e multiplicar 2 elevado a quarta vezes 5 elevado à quinta potência, eu chego em 50 mil. Então, a resposta da letra B é 2 elevado à quarta. Eu estou fazendo pontinho de vezes, mas quem estiver fazendo xizinho não tem problema. Então, é 2 elevado à quarta vezes 5 elevado à quinta potência. A letra C é o 729. Então, eu vou fazer de verde a letra C. A letra C é 729. Então, a gente já pode observar que é um número ímpar, eu não posso dividir por 2. Será que eu posso dividir por 3? Ó, 7 mais 2, 9. 9 mais 9, 18. 18 é divisível por 3, então 729 também é divisível por 3. Quanto que é 729 dividido por 3? É 243. Eu consigo dividir por 3 de novo? Ó. 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. 9 é divisível por 3, então 243 também é divisível por 3. Quanto que é 243 dividido por 3? É 81. 8 mais 1 é 9, então 9 é divisível por 3, o 81 também é divisível por 3. 81 dividido por 3 é 27. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3, 1. Cheguei no 1, ó. Vocês podem ver o que é o que a gente reescreve aqui embaixo. Ó. É como se fosse multiplicação. Tá vendo? Ó? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. A gente não viu que a gente pode reescrever isso como mantendo a base, que é o 3. Quantas vezes que ele repete? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, esse aqui é 3 elevado à sexta potência. Então, se a gente fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 6 vezes, é 729.
Na D, ó, a gente tem 4 nonos. Tá? A D eu vou continuar de verde, só que eu vou fazer aqui embaixo, tá? Por que eu vou fazer aqui embaixo? Eu posso fatorar o 4, tá? E eu posso fatorar também o 3. O 4 eu vou dividir por 2, dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, o 4 é o quê? É 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, no lugar do 4 aqui, ó, eu coloco 2 ao quadrado e embaixo vai ser o quê? O fator do 9. Como que a gente pode escrever o 9? O 9 a gente não divide por 2, ele é ímpar, então eu não consigo dividir por 2, eu consigo dividir por 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, 9 a gente pode reescrever como 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, 4 nonos a gente pode reescrever como 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Tá? A letra E, eu vou fazer de vermelho aqui embaixo também. Ela é mais simples. A gente tem o quê? Menos 8. Então, quando a gente tiver o número aqui, ó, negativo, o que significa esse negativo? Lembra que a gente viu lá na questão 2 que a gente tem, por exemplo, menos 2 ao quadrado e a gente tem menos 2 ao quadrado? Então, isso aqui é a mesma coisa, tá? Por quê? Porque o resultado, para ele ser negativo, a gente vai fazer aqui, ó, do menos 8, vocês vão ver um detalhe. Então, vamos lá. Então, menos 8, eu vou fatorar primeiro o 8. Então, vamos lá pegar o 8. O 8 eu posso dividir por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, o 8 eu posso reescrever como 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, se a gente manter o sinalzinho de menos, esse sinalzinho de menos, e o 8 a gente viu que é o 2 ao cubo, tá certo. Só que ele tem duas respostas. Por quê? Porque se eu pegar o menos 2 aqui, ó, e elevar ao cubo, lembra, ó, base negativa, entre parênteses, expoente ímpar. A resposta é negativa, 2 ao cubo, a gente viu aqui é 8. Então, menos 8 pode ser menos 2 ao cubo ou menos 2, entre parênteses, elevado ao cubo. Na F, eu vou fazer em azul aqui embaixo e vou mostrar um detalhe para vocês como que a gente pode ganhar tempo dependendo do exercício. Então, na letra F, a gente tinha que fatorar o 256. Tá? Então, a gente vai fatorar 256. Ele é um número par, termina em 6, então a gente pode dividir por 2. Então, 256 dividido por 2 dá 128. Agora, presta atenção. Eu tenho 128. Que número que a gente fatorou na letra A? Não foi o 128? Qual que é o resultado que eu encontrei? 2 elevado a 7. Não encontrei 2 elevado a 7? Então, em vez de eu ficar dividindo ó, 128 por 2 dá 64, por 2 dá 32. Tudo aqui, eu posso pegar o 128, como a gente já fez ele na letra A, tá? Se ele não tivesse aqui na letra A, eu não poderia fazer isso. A gente tinha que ir e terminar até chegar no 1 aqui embaixo, desse jeito. Só que como a gente já fez aqui na letra A, ó, o 128 eu posso fatorar ele como 2 elevado a 7. 128. Se eu dividir por 2 elevado a 7, eu vou chegar no 1, tá? E aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 vezes 2 elevado a 7. Aí a gente tem uma multiplicação de potências. Lembrando, quando não tem nada aqui em cima, é como se fosse o número 1, tá? A base é igual. Tá vendo que aqui ó, tem base 2 e base 2? E uma multiplicação, o que eu faço? Eu mantenho a base, no caso 2, e somo os expoentes. 1 mais 7 é igual a 8. Então, 256 é a mesma coisa que 2 elevado à oitava potência. Então, se vocês pegarem e fizerem 2 elevado a 8, vocês vão encontrar 256, tá? Então, essa aqui é a resposta da letra F. Na letra G, eu vou fazer em vermelho nessa parte aqui, tá? Fazendo em amarelo, na verdade. Amarelo, laranja, não sei que cor que é essa. A letra G a gente tem 1024, tá? Então, 1024 é um número par. Eu posso começar dividindo por 2. Então, 1024 dividido por 2, 512. 512 é par, eu divido de novo por 2. Eu chego a 256.
Eu não acabei de fazer o 256 na letra F aqui, ó. Eu não encontrei que o 256 é 2 elevado à oitava, 2 elevado à oitava. Então, em vez de eu terminar ele, eu posso colocar aqui, ó, 2 elevado à oitava, que vai dar 1, e passar a régua do meu lado direito. Então, aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 2 elevado à oitava. Então, 2 vezes 2, eu sei que é 2 ao quadrado, vezes 2 elevado à oitava. Mesma coisa, ó. Multiplicação de potências de mesma base. Mantém a base, o 2, e soma os expoentes. 2 mais 8, 10. Então, 2 elevado à décima potência é 1024. Se vocês quiserem conferir, fazer 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, a resposta tem que ser 1024. E para finalizar essa página aqui, para a gente passar para a próxima, vamos fazer a letra H. Agora sim em vermelho, tá? Para não misturar aqui, eu vou fazer a letra H. A letra H, ó, eu tenho menos 25 e tenho o 64. Então, vamos fazer aqui, ó, o 25, tá? Vamos deixar aqui, ó, na fatoração, o sinal de menos de fora. E vamos fazer também a fatoração do 64. Então, vamos começar lá pelo 64, que é um número par. Divide por 2. 64 dividido por 2 dá 32. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Cheguei no resultado 1, passei a régua. Aqui a gente só tem o 2, ele se repete quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, 2 elevado a 6 é 64. Então, a gente sabe que o denominador aqui vai ser 64. Deixa eu só arrumar esse 64, que ficou um pouquinho feio aqui. Então, vamos reescrever aqui 64 no denominador. Na verdade, 2 elevado a sexta, né? Eu estava reescrevendo até errado. Então, é 2 elevado a sexta, que corresponde ao 64. E no numerador, ó, 25. Eu não consigo dividir por 2, porque ele é ímpar. 5 mais 2, 7. 7 não é divisível por 3, então não divido por 3, consigo dividir por 5. 25 dividido por 5 é 5. 5 dividido por 5, 1. Cheguei no resultado aqui, ó. 5 vezes 5, que é 5 ao quadrado. Só que tá vendo que ele é negativo aqui, ó? Então aqui, ó, o sinalzinho de menos fica lá de fora. Menos 5 ao quadrado sobre 2 elevado a 6. Professor, mas nesse eu posso colocar o menos 5 também entre parênteses, igual aqui no menos 8 que eu fiz na letra E? Não. Por quê? Porque se eu fizer aqui, ó, vou até fazer um rascunhinho aqui, depois eu vou apagar. Se eu fizer o seguinte, ó, menos 5 ao quadrado. E aqui eu tenho a resposta que eu coloquei, menos 5 ao quadrado. Então, menos 5 aqui, ó, o sinalzinho dentro do parênteses é menos 5 vezes menos 5, menos vezes menos mais, 5 vezes 5, 25. A resposta é mais 25, tá? Se eu fizer aqui, ó, menos 5 ao quadrado, ó, é a mesma coisa do menos, o que está se repetindo é o 5. 5 vezes 5. Então, eu tenho menos vezes mais, menos, 5 vezes 5, 25. Note a diferença, tá? Por quê? Porque aqui o expoente, ó, ele é par. Aqui o expoente era ímpar. Então, os dois são iguais. Aqui, como é par, se eu colocasse entre parênteses o menos 5, ele viraria 25 positivo, que não é o que a resposta queria, tá? Então, eu vou apagar essa parte aqui, que é o rascunho, e vou apagar tudo isso aqui também, para a gente dar continuidade na segunda página da questão 3. Então, pessoal, dando continuidade aqui, ó, a gente já corrigiu até a letra H, agora a gente vai finalizar com I, J, K, L, M. Então, na I, a gente tem o menos 125, tá? Lembrando, vamos deixar o sinal de fora por enquanto, vamos fatorar o 125. Eu não consigo dividir por 2, não consigo dividir por 3, vou dividir por 5. A resposta é 25, 125 dividido por 5 é 25, 25 dividido por 5 é 5, 5 dividido por 5 dá 1. Então, aqui a gente tem 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, 5 ao cubo. Então, menos 125 eu posso reescrever como menos, lembrando, deixar o sinal de fora, o 125 é 5 ao cubo. Ou eu posso escrever também com o menos dentro do parênteses elevado ao cubo. Que se a gente fazer, ó, base negativa, expoente ímpar, o resultado é negativo, 5 ao cubo, 125. Então, aqui pode ser que nem na letra E, que a gente viu anteriormente aqui, ó, que o menos 8 pode ser menos 2 ao cubo, ou o menos 2, entre parênteses, elevado ao cubo. Diferentemente, ó, do menos 25, que aqui está ao quadrado, que ele tem que ser só dessa forma. Então, na letra I, a gente encontrou aqui que a gente pode escrever como menos
5 ao cubo, ou o menos 5 entre parênteses elevado ao cubo. Na letra J, não entra nem o caso da fatoração direta, tá? Vou mudar a cor aqui para não misturar, pegar um verde para a gente fazer a letra J aqui. Na letra J, a gente tem 0,07, que a gente lê como 7 centésimos. Então, lembrando, ó, primeira casinha aqui décimos, segunda casinha centésimos. 7 centésimos, isso aqui é a mesma coisa que 7 sobre 100. O 7 ele é um número primo, eu não consigo fatorar ele, mas o 100 eu consigo fatorar. Eu consigo fatorar como o quê? Como potência de base 10, ou seja, 10 elevado ao quadrado, tá? Então, eu consigo escrever o 100 como 10 elevado ao quadrado. Então, essa aqui é a resposta da letra J que a gente pode deixar. Então, vamos escrever aqui, ó, 7 sobre 10 ao quadrado. Na letra K, a gente tem 32 mil. Então, aqui, a partir da J, a gente já podia ter feito isso nas questões anteriores, só que agora eu queria mostrar para vocês a parte da fatoração. Agora a gente vai começar a entender isso aqui. A gente tem 32 mil, não tem 32 mil? Então, vamos escrever aqui, ó, letra K, 32 mil. 32 mil não é a mesma coisa que 32 vezes 1000? Se eu fizer 32 vezes 1000, eu chego no 32 mil, ok? A gente vai pegar um pouquinho mais rápido do que a gente fatorar 32 mil. O 32, se eu for fatorar ele, vai ficar assim, ó. 32 dividido por 2 dá 16, dividido por 2, 8, dividido por 2, 4, dividido por 2, 2, 2 dividido por 2, 1. Então, 32 é 2 elevado à quinta potência, ok? Então, se eu pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo 5 vezes, eu chego no 32. Então, o 32 a gente já viu que é 2 elevado à quinta. E o 1000, se eu fizer 10 ao quadrado, ou seja, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, 10 elevado ao cubo é 1000. Então, reescrevi ó, 32 como potência de base 2, 2 elevado a 5, e o 1000 eu escrevi como potência de base 10 elevado ao cubo. Então, 32.000 eu posso escrever assim, 2 elevado à quinta vezes 10 elevado ao cubo. Na letra L, nós temos 0,00125. A gente lê isso aqui como 125 décimos de milésimos, tá? Então, como que a gente reescreve isso daqui? Então, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vou pegar o verde, que eu estou usando azul e verde. Então, na letra L, a gente tem esse número aqui. Isso daqui eu posso reescrever como a seguinte forma. 125 sobre... Aqui, ó, eu leria 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, tá? 125 sobre 100.000. 125 sobre 100.000, eu reescrevi isso daqui. Só que, como que a gente pode reescrever isso? O 125, a gente acabou de ver aqui, ó, na letra I, que é 5 ao cubo. Então, 5 ao cubo, no lugar do 125. E o 100.000, eu posso fazer 10 ao quadrado é 100, ao cubo, a quarta, a quinta potência. Se eu pegar 10 e multiplicar por ele mesmo, eu encontro 100.000. Então, eu posso reescrever 0,00125 como 5 ao cubo dividido por 10 elevado à quinta potência. E por último, ó, 8 milhões e 100 mil, isso daqui é a mesma coisa que eu fazer 81 vezes 100 mil. Se eu fizer 81 vezes 100 mil, eu chego em 8 milhões e 100 mil, tá? Se eu pegar 81 e multiplicar por 100 mil, eu chego nesse resultado. Então, aqui eu vou deixar de colocar o resultado. Deixa eu pegar e apagar o que eu escrevi aqui. E a gente vai fazer aqui abaixo. Então, vamos lá. Pegar a cor vermelha que eu não usei nessa parte ainda. Então, a letra M, eu vou reescrever isso como 81 vezes 100 mil. Por que eu escrevi isso aqui como 81 vezes 100 mil? Por quê? O 81, se eu fatorar ele, vou fatorar ele aqui para vocês verem. 81 eu vou dividir por 3. Se eu pegar 81 e dividir por 3, eu chego no 27.
27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, 81 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta potência. Então, no lugar do 81, ó, eu escrevi 3 elevado à quarta. Agora, eu vou pegar esse 100 mil e vou reescrever ele como 10 ao quadrado é 100, ao cubo, a quarta, a quinta potência. Então, 3 à quarta vezes 10 à quinta. Se eu pegar o 10 e elevar à quinta potência, eu encontro 100 mil. Então, a resposta de 8 milhões e 100 mil eu posso reescrever da seguinte forma. 3 à quarta potência vezes 10 à quinta potência. Com isso, nós terminamos a questão 3. Na questão 4, pessoal, era para a gente usar as potências de 10 decompondo os números a seguir. Então, 8.527, tá vendo que eu tenho 10 ao cubo, mais 10 ao quadrado, mais 10 à primeira, mais 10 elevado a zero? Então, para ficar mais fácil o entendimento de vocês, ó, o que é 10 ao cubo? 10 ao cubo é 10 vezes 10, que é 100. 100 vezes 10, 1.000. Tá? Então, aqui nós temos 1.000. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, que é 100. 10 a primeira é a mesma coisa que não ter o expoente aqui, ó, que é 10. E 10 elevado a zero, que eu expliquei para vocês lá na primeira questão, todo número elevado a zero, exceto 0 elevado a zero, é 1, por definição, tá? Então, a gente tem 1.000, 100, 10 e 1. O que significa isso aqui, então? Então, vamos fazer aqui, ó. Letra A gente vai ter um número que vai multiplicar 10 ao cubo, ou seja, que vai estar multiplicando 1.000, mais um número que vai estar multiplicando 10 ao quadrado, ou seja, vai estar multiplicando o 100, mais um número que vai estar multiplicando o 10 à primeira, ou seja, está multiplicando o 10, mais um número que está multiplicando 10 elevado a zero, ou seja, está multiplicando 1. Então, se a gente ler isso aqui, ó, 8.000. Então, eu tenho 8 vezes 1.000, ou seja, 8 vezes 10 ao cubo. Então, aqui vai ser o 8. 8.500. O 500, ó, é 5 vezes 100. Então, é 5 vezes 10 ao quadrado. 8.520. Ó, o 20 é 2 vezes 10, ou seja, 2 vezes 1. 8.520, 7. O 7 é a mesma coisa que 7 vezes 1, ou 7 vezes 10 elevado a zero. Então, note o que nós fizemos. Nós pegamos os números, ó, 8, 5, 2 e 7. Colocamos na sequência da ordem. O que acontece com o expoente? Veja, ó, expoente 3, expoente 2, expoente 1 e expoente 0. Por quê? Na letra B, vai ser muito importante isso para a gente. Por quê? A letra B tem número decimal, ó, tem número com vírgula. Então, 484,35 a gente vai reescrever. O 400 é o 4 que está multiplicando o quê? O 4 é o 400, tá? O primeiro 4 lá é do 400, ou seja, está multiplicando 100, ou seja, está multiplicando 10 ao quadrado. Depois que a gente identificou esse, o que acontece? Então, a gente já tem o 4, aí vai ser mais 8 vezes 10, ó, aqui estava elevado ao quadrado, vem elevado à primeira, vai diminuindo, mais 4 vezes 10 elevado a zero, tá? Ó, elevado ao quadrado, elevado à primeira, elevado a zero, mais, agora vem os números depois da vírgula. Os números decimais, o que a gente vai fazer? Ó? 3 vezes 10, aqui é o zero. Qual que é o próximo número depois do zero? Eu estou diminuindo, ó. 2, 1, 0, é o menos 1. Mais, por último, 5 vezes 10 a menos 2. Então, aqui está a resposta da letra A e da letra B. Na questão 5, pessoal, era para a gente fatorar os números, tá? A gente já viu a parte da fatoração lá, então a gente vai fazer aqui novamente. Ó. O 180 já estava feito, a gente vai fatorar o 207, 864, 484 e o 625. Então, 207, ó, vamos fazer de vermelho aqui. O 207 é ímpar, eu não consigo começar dividindo por 2, então 2 mais 0 mais 7 é 9, 9 é divisível por 3, então 207 também é divisível por 3. 207 dividido por 3 é 69, 6 mais 9, 15, 15 é divisível por 3, então 69 também é, continua dividido por 3. 69 dividido por 3 é 23. O 23 eu não consigo dividir por 2, não consigo dividir por 3, nem por 5, nem por 7. O 23 é um número primo. Ele é só divisível por 1 e por ele mesmo. Então, aqui a gente não pode pôr o 1, a gente só pode pôr o
23. 23 dividido por 23 deu 1. Como que a gente reescreve isso? 3 vezes 3 vezes 23. Lembrando, ó, o 3 se repete. Quantas vezes? 2 vezes. Então, é 3 ao quadrado vezes 23, tá? Então, vou escrever aqui de preto, na frente da letra B, qual que é a resposta. Então, 207, a fatoração dele, 3 ao quadrado vezes 23. Eu já estou colocando o resultado direto aqui, porque a gente colocou aqui embaixo, ó, igual está aqui em cima, ó, 3 vezes 3 vezes 23, que é 3 ao quadrado vezes 23. A letra C era para fatorar o 864. Então, vou fazer em azul, vou colocar aqui, ó, letra C, fatorar 864. Termina em 4, é um número par, vamos começar dividindo por 2. Então, 864 dividido por 2, a gente está vendo aí que é 432. Continuo dividindo por 2. 432 dividido por 2 dá 216. 216 dividido por 2, eu encontro 108. Dividido por 2, 54. Dividido por 2, 27. Agora eu não consigo dividir por 2 mais, ó. O 7 é um número terminado em 7, o 27, então ele é ímpar. 2 mais 7 é 9, 9 divisível por 3, 27. Dividido por 3 é 9, 9 dividido por 3 é 3, 3 dividido por 3 é 1. Então, qual que é a resposta disso aqui, ó? É 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, falta mais 2, 2 aqui. Vezes 3, vezes 3, vezes 3. Vezes 3, vezes 3, vezes 3. O resultado eu já vou colocar aqui direto na frente da letra C em preto, tá? Então, se a gente colocar aqui, ó, a gente vai ter o 2 vezes o 3. Só que o 2 ele se repete quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, é 2 elevado a 5 vezes o 3, que se repete 3 vezes, vezes 3 elevado ao cubo. Na letra D, era para a gente fatorar o 484. Então, eu vou pegar o verde aqui, ó, vamos fazer aqui a letra D, vamos fatorar 484. Número par, a gente começa fatorando por 2. 484 dividido por 2 dá 242. Dividido por 2, 121. 121 eu não consigo mais fatorar por 2. Qual que é o próximo número primo? 3. Ó. 1 mais 2 mais 1 é 4. 4 não é divisível por 3, eu não consigo dividir 121 por 3. Por 5. 121 por 5, para dividir por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Não consigo. Qual que é o próximo número primo? 7. Aí a gente tem que tentar dividir. Se eu for dividir 121 dividido por 7, dá 17, tá? E o resto é 2. Então, tem resto, não é divisão exata. Depois do 7, qual que é o próximo número primo? É o 11. 121. Se eu dividir 121 dividido por 11, eu tenho 11 e resto 0. Então, 121 dividido por 11 é 11. 11 dividido por 11, 11 é o número primo, tá? Eu chego no 1. Então, reescrevendo isso daqui, ó, eu tenho 2 vezes 2 vezes 11 vezes 11. Então, como que a gente reescreve? Já vou colocar direto aqui na frente do resultado, tá? 484 é 2 ao quadrado, ó, 2 se repete duas vezes, vezes 11 ao quadrado, o 11 também se repete duas vezes. E para encerrar a letra E, 625. 625 eu já vou fazer aqui direto de preto mesmo, tá? Letra E, 625. Ele é um número ímpar, eu não consigo dividir por 2. Então, 6 mais 2, 8. 8 mais 5 é 13. 13 não é divisível por 3, então 625 também não é. Se ele termina em 5, eu consigo dividir 625 por 5. 625 dividido por 5, 125. 125 dividido por 5, 25. Divido por 5 dá 5. Divido por 5 dá 1. Então, 625 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, 625 é 5 elevado à quarta potência. Com isso, nós terminamos a questão 5. Na questão 6, pessoal, nós vamos começar a trabalhar com a parte de raiz quadrada e raiz cúbica, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos de números fatorados. Então, a gente tem 625, ó, ele é 5 elevado à quarta. 5 elevado à quarta, a gente consegue tirar a raiz quadrada dele,
que é igual a 5 ao quadrado, que é igual a 25, tá? O 180, a gente sabe que é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5, que chegou nesse resultado, que é 6 vezes raiz de 5. E o 125 é 5 ao cubo, a raiz cúbica dele vai ser 5. Agora, a gente vai fazer a letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Note que a letra C é raiz cúbica, e na A, na B, na D e na E, quando não aparece nada aqui, ó, é como se fosse o número 2, tá? Ou seja, é a raiz quadrada. Então, por convenção na matemática, quando não aparecer nada aqui, ele é o número 2, tá? É raiz quadrada. Então, vamos tirar o 2 daqui, porque a gente já sabe que é raiz quadrada. Então, para isso, a gente vai precisar fatorar esses valores aqui, ó. 1024, 162, 343, 3.600, 225. Alguns deles a gente já fatorou anteriormente. Na letra A, ó, era o 1024. O 1024 a gente já fatorou ele, tá? Olha lá na questão 3, na letra G, ó. 1024 é 10 elevado à décima potência. Então, 1024, 2 elevado a 10. Então, aqui, ó, a letra A, vou fazer em vermelho para não misturar o que tem aqui, ó. A letra A, 1024, eu posso reescrever como 2 elevado a 10. Só que esse 2 elevado a 10, eu posso fazer o quê? Eu posso reescrever ele da seguinte forma. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Por quê? Ó? Lembrando, a base é igual, eu manteria a base e somaria os expoentes. Ó. 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 2, 10. Por que eu estou colocando 10 como expoente? Porque aqui ó, eu vou ter tudo multiplicando. E aqui, lembra, ó, quando não aparece nada é 2. Então, por que eu estou pondo 2? Porque é raiz quadrada. Por quê? Para mim eliminar a raiz quadrada, ó, eu vou arrancar a raiz e vou arrancar todos os números com base 2. Tá? Com o expoente 2, perdão. Com o expoente 2. Então, isso aqui é a mesma coisa. Ó, arranquei a raiz, arranquei os expoentes 2. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado a 5, que é igual a 32, tá? Se vocês pegarem e fizerem 32 vezes 32, ou seja, tirar a raiz quadrada de 1024, vocês vão chegar nesse resultado aqui, ó, 32. Então, a resposta da letra A é 32. Na B, pessoal, a gente tem a raiz quadrada de 162. Então, eu vou fatorar aqui em cima, para não misturar o que a gente vai fazer aqui embaixo, a fatoração do 162, tá? Ele vai ficar mais claro para vocês porque que a gente agrupa de 2 em 2, igual eu fiz aqui, tá? Porque aqui ó, é uma raiz quadrada, então é como se fosse um 2 aqui, então a gente vai juntar de 2 em 2. Mas vamos fatorar primeiro. 162 dividido por 2 dá 81. Eu não consigo mais dividir por 2, eu consigo dividir por 3. Então, 81 dividido por 3 é 27. 27 dividido por 3 é 9. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1. Cheguei no resultado. Como eu quero raiz quadrada, ó, eu vou juntar o parzinho, tá? Ó, eu tenho aqui ó, 3 ao quadrado. Eu tenho aqui ó, 3 ao quadrado. E o 2 não tem parzinho, vai ficar sozinho, tá? Então, vai ser assim. 2 vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, essa raiz aqui, ó, 162, eu vou reescrever da seguinte forma. 2 vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Para me tirar da raiz, ó, o 2 eu não consigo. Por quê? Porque o 2, ó, ele não está elevado ao quadrado. Eu consigo tirar o 3 e o 3. Então, vai ficar raiz de 2 vezes 3 vezes 3. Para ficar mais bonitinho, eu vou colocar os números sem raiz antes, tá? Então, lembrando, ó, o 3 está ao quadrado, eu posso tirar a raiz quadrada do 3 ao quadrado, que vai dar 3, vezes esse outro 3, ó, eu tiro ele da raiz, ó, ele perde o expoente, fica 3, vezes a raiz de 2. O 2, ó, ele não tem o 2 aqui, ó. Então, ele continua dentro da raiz quadrada. Então, 3 vezes 3 é 9. 9 raiz de 2, ou seja, 9 vezes raiz quadrada de 2. É a resposta da letra B. Já na letra C, a gente quer a raiz cúbica de 343.
Então, a gente vai fatorar 343. Deixa eu apagar essa fatoração aqui primeiro, que a gente acabou de fazer, porque agora ó, é raiz cúbica. Então, em vez da gente juntar de 2 em 2, eu quero juntar de 3 em 3. Então, vou pegar um verde para a gente colocar aqui, ó. Letra C é raiz cúbica de 343. Então, vou usar esse rascunho aqui, ó, e vou fatorar o 343. O 343 eu não consigo dividir por 2, não consigo dividir por 3, não consigo dividir por 5. Será que eu consigo dividir por 7? Consigo. 343 dividido por 7 é 49. 49 dividido por 7 é 7. 7 dividido por 7 é 1. Olha, eu queria juntar de 3 em 3, não queria? Ó? 7 ao cubo. Então, em vez de eu escrever raiz cúbica de 343, ó, aqui ó, vai ficar melhor para vocês verem do que raiz quadrada. Ó, tem raiz cúbica, ó, eu tenho 3 aqui no índice, de 7 ao cubo. Para mim tirar a raiz, o que eu vou fazer? Ó, eu vou cortar esse 3 da raiz cúbica com esse 3 do expoente. Vai sobrar o quê? Vai sobrar só o 7. Então, a raiz cúbica de 343 é igual a 7. A letra D, nós temos 3.600, raiz quadrada de 3.600. Então, eu não vou apagar ali ainda, vou fazer aqui também em azul, tá? Um azul mais clarinho. Raiz quadrada de 3.600. Eu vou reescrever esse 3.600 fatorando ele aqui. Então, vamos fatorar 3.600, começando lá pelo número 2. 3.600 dividido por 2 dá 1.800. Continuo dividindo por 2, que dá 900, dividido por 2, 450, dividido por 2, 225. Agora, o 225 eu não consigo mais dividir por 2, mas eu consigo dividir por 3, tá? 2 mais 2, 4, 4 mais 5, 9. Se o 9 é divisível por 3, 225 também é. Então, 225 dividido por 3 dá 75. 75 continuo dividindo por 3. 75 dividido por 3 dá 25. Agora, o 25 eu não consigo mais dividir por 3. Agora, eu vou dividir por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Ó, eu quero a raiz quadrada, então eu vou juntar de 2 em 2. Ó. Eu tenho 2 ao quadrado. Vou escrever aqui. Vezes 2 ao quadrado. Vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Note que todo mundo está ao quadrado. Então, vou escrever aqui dentro da raiz, ó, tirar 3.600, eu fatorei ele aqui, é a mesma coisa aqui. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Então, isso daqui é igual. Se eu tirar a raiz quadrada, eu vou tirar os expoentes 2. Então, vai sobrar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, a raiz quadrada de 3.600, se vocês quiserem fazer o teste na calculadora, vai ser 60. Ou seja, 60 vezes 60, vocês vão encontrar 3.600. E agora, para a gente encerrar, na letra E, 225. Então, vamos fazer aqui de laranja. Na letra E, a gente quer achar a raiz quadrada de 225. Então, vamos fatorar o 225 aqui em cima, ó, no rascunho. Eu não consigo dividir ele por 2, mas eu acabei de fazer aqui, ó, 225 por 3 dá 75, por 3, 25, por 5, 5, por 5, 1. Então, é raiz quadrada, eu vou juntar de 2 em 2. Então, eu posso reescrever 225 como 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Para mim retirar da raiz quadrada, ó, eu vou tirar os expoentes, que é 2. Então, vai ficar 3 vezes 5, que é igual a 15. Então, a raiz quadrada de 225 é 15. Então, a gente terminou a questão 6. Na questão 7, pessoal, tinha algumas propriedades de potências de mesma base que a gente já tinha utilizado aqui na correção, que era para vocês simplificar e calcular essa expressão.
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui, ó. 2 elevado ao quadrado elevado à terceira potência. Isso daqui é a mesma coisa que a gente manter a base e multiplicar os expoentes, tá? Então, vai ficar assim. Deixa eu pegar aqui o preto para ficar igual tá em cima. Então, a gente vai manter a base, que é o 2, e aqui a gente vai fazer 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar 2 elevado a 6 menos essa fração aqui, ó. 3 elevado à sexta vezes 3 elevado à quinta, dividido por 3 elevado à quarta, dividido por 3 ao cubo. Então, isso aqui é igual ao de baixo, que vai ser igual ao próximo. Então, aqui agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer 3 coisas de uma vez só, para vocês não se perderem, tá? A gente vai pegar, ó, 2 elevado a 6, vamos reescrever, se é raiz quadrada, vamos reescrever como produto de potências de expoente 2. O 3 elevado a 6 vezes o 3 elevado a 5. Nós vamos manter a base, ó, multiplicação, vamos somar os expoentes. E aqui é uma divisão, a mesma base, vamos subtrair os expoentes. Então, vai ficar assim, ó. O 2 elevado a 6 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Por quê? Mantém a base, somos expoentes. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 2 elevado a 6 é a mesma coisa que isso. Menos, aqui em cima, vai ficar 3, 6 menos 5. E aqui embaixo, 3, 4 menos 3. Tudo isso aqui é igual a quanto? Então, agora a gente vai fazer direto aqui, tá? Ó, eu vou tirar a raiz quadrada. Então, esse símbolo de raiz quadrada aqui eu não deveria ter colocado. Deixa eu apagar. Vai ficar assim. 2. Eu tirei. Ficou 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Mas eu vou fazer passo a passo aqui, tá? Então, tirei a raiz quadrada, ó, sumiu os expoentes, some a raiz, fica 2 vezes 2 vezes 2, menos essa fração aqui, ó. 3, 6 menos 5, 1. Embaixo vai ficar 3, 4 menos 3, 1. Agora, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos. 3 elevado a 1 é 3. 3 elevado a 1 é 3. 3 dividido por 3, 1. 8 menos 1, 7. Então, a resposta disso tudo que estava aqui em cima é 7, tá? Então, deixa eu apagar esses riscos aqui para ficar mais fácil para vocês conferirem depois no PDF. Então, a resposta da questão 7 é 7. Na 8, pessoal, nessas 4 expressões que tem aqui, com operações envolvendo números com potências, frações, raízes, a gente tinha que simplificar as frações no final, até chegar na fração irredutível e depois transformar no número decimal. Então, na letra A, ó, a gente tem 3 quintos mais raiz quadrada de 196 sobre 2. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é achar a raiz quadrada de 196. Então, o processo correto era fazer a fatoração, tudo que a gente já viu, mas a gente vai fazer direto, tá? A raiz quadrada de 196 é 14. Então, vai ficar assim, ó. 3 sobre 5 mais 14 sobre 2. Aqui, ó, a gente tem soma de frações com denominadores diferentes. Lembrando, o que a gente faz? MMC. Então, quem tiver dúvidas quanto ao MMC, podem me chamar que eu estou à disposição para ajudá-los. Aqui eu vou fazer direto também, o MMC de 2 e 5 é 10. Aí o que a gente faz? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 3, 6. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 14, 70. Então, a gente tem 6 mais 70, 76 sobre 10. Conseguimos simplificar? Vamos dividir tanto em cima quanto embaixo por 2. Então, 76 dividido por 2 é 38 sobre 10 dividido por 2, 5. 38 quintos, que a gente pode transformar em número decimal como? Pegando 38 e dividido por 5. A gente chega no resultado de 7,6. Na letra B, vou pegar outra cor aqui, tá? Vou pegar um azul. A gente tem 54 sobre
60, mais 0,2 elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, mais 0,2. Esse 0,2 ó, é 2 décimos, tá? É 2 décimos, então vai ficar 54 sobre 60. Como que a gente escreve 2 décimos em fração? 2 no numerador, 10 no denominador. MMC de 60 e 10, que é 60. 60 dividido por 61, 1 vezes 54, 54. Mais 60 dividido por 10, 6. 6 vezes 2, 12. 54 mais 12, 66 sobre 60. Eu já vou dividir direto aqui, ó, em cima e embaixo por 6 para ganhar tempo, tá? 66 dividido por 6 dá 11. 60 dividido por 6, 10. 11 décimos. Então, forma decimal, como que fica 11 décimos? Ou seja, 11 dividido por 10 é 1 inteiro e 1 décimo, ou 1,1. Na letra C, pessoal, vou pegar uma outra cor aqui, ó. Vou deixar o vermelho que eu estou usando aqui, vermelho e azul. Então, vamos fazer o C em vermelho. Então, C eu vou copiar aqui, tá? A gente começa ó, com chaves. Aí tem colchete. 28 sobre 12. 28 sobre 12. Menos. Aí abre parênteses. A gente tem menos 7 quartos. Esse menos 7 quartos está elevado ao quadrado. Fecha colchetes, e tudo isso está dividido por 6 quintos. E aí fecha as chaves. Primeira coisa, a gente vai resolver ó, que está entre parênteses, tá? Então, vamos escrever tudo até chegar lá. Então, vamos lá. 28 dozeavos. E agora aqui, ó, menos 7 quartos ao quadrado. O que é isso? Vamos fazer um rascunhinho aqui em cima. Vou pegar até uma outra cor diferente. Vou pegar esse laranjinha aqui, ó. Menos 7 ao quadrado, menos 7 quartos ao quadrado é esse aqui, ó. Menos 7 quartos vezes menos 7 quartos, tá? Menos com menos, mais. Então, a resposta é mais. 7 vezes 7, 49. 4 vezes 4, 16. Tá? Então, aqui a gente fez um rascunhinho, vou trazer esse resultado para cá. Então, a gente tem esse menos aqui, ó, e a gente viu que menos 7 quartos elevado ao quadrado é mais 49 16avos. Então, com esse menos aqui, ó, menos vezes mais, fica menos. Menos 49 16avos. A gente fecha o colchetes agora e copia o final, dividido por 6 quintos, tá? Agora aqui a gente vai resolver ó, o que está entre colchetes, tá? Então vamos abrir as chaves. Para isso, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que tirar o MMC de 12 e 16. Então, no final aqui a gente vai dividir por 6 quintos. E agora a gente vai fazer no rascunho, vou fazer aqui embaixo também. Já vou apagar o que eu fiz lá em cima, para não ficar misturando com as questões em si. E depois eu vou apagar aqui também. Vamos calcular o MMC. Se vocês esqueceram como que faz, a gente vai pegar, ó, a gente quer o 12 e o 16, tá? A gente vai fatorar eles, tem que chegar em 1 em 1. Então, a gente divide por 2, dá 6 e 8. Por 2, dá 3 e 4. Por 2, o 3 eu não consigo, eu mantenho. 4 por 2, 2. Por 2, ó, o 3 eu mantenho. 2 por 2 dá 1. Cheguei no 1, agora 3. Que deu 1 e 1. Isso daqui é a mesma coisa, ó, que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Ou seja, 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta é 16 vezes 3, que é 48. Então, o mínimo múltiplo comum de 12 e 16 é 48, tá? Então, vamos pegar esse 48 aqui, ó. Vai ser o nosso denominador. Já vou apagar essa fatoração para a gente não confundir, porque a gente só queria achar o MMC de 12 e 16. Então, já vamos apagar aqui para a gente ter mais espaço. E vamos dar prosseguimento na resolução dessa questão. 48 dividido por 12 é 4. 48 dividido por 12 é 4. 4 vezes 28, 112. 112 menos, agora aqui, ó, 48 dividido por 16 é 3. 3 vezes 49, 147. Agora, ó,
Quanto que é 112 menos 147? A gente vai ter uma fração negativa aqui. Por quê? Ó? Qual que é o maior módulo? O valor que tem maior módulo é o 112 ou 147? É o 147. Qual que é o sinal do 147? Menos. Então, a resposta vai ser menos. Se eu pegar 147 e tirar 112, eu encontro 35. Então, aqui vai ser menos 35 sobre 48, dividido por 6/5. Tá? Aqui eu coloquei entre chaves, mas nem precisava mais. Divisão de frações. A gente mantém a primeira, ou seja, menos 35 sobre 48, e multiplica pelo inverso da segunda. O que é multiplicar pelo inverso da segunda? Aqui era 6/5, o inverso de 6/5 é 5/6. O numerador vira denominador e o denominador vira numerador. Menos vezes mais vai dar menos. 5 vezes 35, 175. 48 vezes 6, 288. Consigo dividir isso daqui por quanto? Consigo fatorar isso aqui? Eu acho que não. Então, é um número bastante grande, a gente já vai direto para o número decimal. A resposta vai ser negativa, porque menos dividido por mais é menos. Se eu dividir 175 por 288, eu encontro o seguinte número: 0,6076, e aí fica uma dízima, ele fica se repetindo no 8 aqui. Então, eu posso representar dessa forma aqui, ou eu posso deixar assim, ó, menos 0,607638. Começou a se repetir no 8, eu coloco o tracinho em cima, tá? Então, essa aqui é a resposta da letra C. E agora a gente vai para a letra D. Na D, pessoal, a gente vai fazer por partes, tá? Então, na letra D, que a gente for fazendo, eu já vou mostrando aqui para vocês. Então, a gente abre chaves, começa com raiz quadrada de 121. Então, a raiz quadrada de 121, eu já vou colocar aqui o resultado, que é 11. Mas, aqui, ó, a gente vai fazer essa parte de dentro aqui, ó, no rascunho, do lado aqui, tá? Então, a gente vai usar essa parte aqui para rascunho na letra D. Então, deixa eu escrever aqui rascunho, para vocês não se perderem na hora que abrirem o arquivo em PDF. Então, a gente tem 3 menos 7/5. Então, quando não tem nada aqui, é como se fosse 1. Qual que é o MMC de 5 e de 1? É 5. 5 dividido por 1 é 5. 5 vezes 3, 15. 5 dividido por 5 é 1. 1 vezes 7, 7. Então, fica menos 7. 15 menos 7 é 8. Então, a resposta disso aqui, ó, 3 menos 7/5 é 8/5. Então, vai ficar mais, entre parênteses, 8/5 ao quadrado, dividido por, abre colchetes. Aqui, ó, a gente vai abrir parênteses. A gente tem mais e vezes. O que a gente faz primeiro? O vezes. Então, a gente vai manter aqui, ó, o meio, mais. Agora, a gente vai fazer isso aqui, ó. 2/3 vezes 3/5. Então, a gente vai multiplicar. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 5, 15. Então, a gente chegou nisso. A gente fez isso aqui. E, por último, aqui a gente vai dividir por 15 centésimos. Fecha colchetes, fecha chaves. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, nós vamos pegar aqui, ó, vamos manter o 11 mais... Agora, o 8/5 ao quadrado. É 8/5 vezes 8/5. Então, 8 vezes 8, 64. 5 vezes 5, 25. Dividido por... Vamos fazer no rascunho, ó, essa soma aqui, ó. Meio mais 6/15. O MMC de 2/15 é 30. 30 dividido por 2, 15. 15 vezes 1, 15. 30 dividido por 15, 2. 2 vezes 6, 12. Então, 15 mais 12 é 27. 27, 30 avos. Então, no lugar disso aqui, ó, 27,
30 avos, só que aqui eu esqueci, ó, de abrir colchetes, vou abrir agora, dividido por 15 centésimos. Fecha colchetes, fecha chaves. Eu tenho aqui mais, e aqui eu tenho, ó, isso aqui dividindo por isso. Então, primeiro eu tenho que fazer essa divisão aqui, ó. Então, vou manter, ó, 11 mais 64 sobre 25 dividido por... Ó, tem uma divisão, ó. 27 sobre 30 dividido por 15 sobre 100. É a mesma coisa que eu multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vou fazer direto, ó. 27 vezes 100, 2.700, sobre 30 vezes 15, 450. Aí eu fecho chaves. Isso aqui é igual. Ó, eu tenho mais, eu tenho divisão. Então, vou fazer essa divisão primeiro. Então, vou manter aqui o 11, mais... Aqui eu vou fazer direto também. 64 vezes 450 é 28.800. 25 vezes 2.700 é igual a 67.500. E isso daqui é igual a quanto? Eu vou fazer o MMC. 67.500 dividido por 1 é 67.500 vezes 11, 742.500. 742.500 mais, se eu dividir isso por isso dá 1, 1 vezes 28.800, 28.800. Isso daqui é igual a quanto? 742.500 mais 28.800 é igual a 771.300. E embaixo vai ficar 67.500. Então, vamos fazer como o exercício nos pede para chegar no quê? Para ir simplificando até chegar na fração irredutível e só por último achar o número decimal. Eu poderia pegar 731.300 e dividir por 67.500, já chegaria direto no número decimal. Mas vamos fazer como o resultado nos pediu. Só vou apagar esses x que eu fiz aqui nas etapas primeiro, tá? E vou apagar também essa parte aqui do rascunho, para ficar menos poluído a nossa tela aqui com os cálculos que a gente fez nessa questão. Então, a gente vai dividir primeiro, ó, essa fração nossa aqui, ó, são dois números pares. Então, vamos dividir tanto em cima quanto embaixo por 2. Então, vamos lá. 771.300 dividido por 2 é 385.000. Eu estou fazendo isso com auxílio de calculadora, não é problema nenhum, tá? Vocês também podem utilizar. O importante é vocês entenderem qual é o raciocínio que vocês estão fazendo. Então, é 385.650. Embaixo, 67.500 dividido por 2, 33.750. Ambos números são pares, vou continuar dividindo por 2. Já vou dividir o de baixo primeiro, ó, 33.750 dividido por 2 é 16.875. 16.875. E se eu pegar 385.650 e dividir por 2, eu vou chegar em 192.825. Não consigo dividir os dois por 2 mais. Vou ver por 3 aqui. Ó. 1 mais 9, 10. 10 mais 2, 12. Com 8, 20. 20 com 2, 22. Com 5, 27. Dá para dividir por 3 o de baixo. 1 com 6, 7. 7 com 8, 15. 15 com 7, 22. 22 com 5, 27. Também divido por 3. Então, vou dividir numerador e denominador por 3. 192.825 dividido por 3 dá 64.275. 64.275. E se eu pegar 16.875 dividido por 3, 5.625. Vou verificar agora se eu continuo dividindo por 3. Ó. 6 mais 4, 10. Com 2, 12. Com 7, 19. Com 5, 24. Dá para dividir por 3 e o de baixo. 5, 6, 11. 13, 18. Dá para dividir por 3 de novo ambos os números. Então, vou começar com o de baixo. 5.625 dividido por 3. 1.875. E se eu dividir 64.275 por 3, eu encontro 21.450.
225. Será que eu continuo dividindo por 3? Deixa eu ver. 2 com 3, com 4, 7. 7 com 2, 9. 9 com 5, 14. Então, eu não consigo mais dividir por 3, tá? Então, eu sei que termina em 5, ó, então eu consigo dividir os dois números por 5. 21.425 dividido por 5 dá 4.285. E 1.875 dividido por 5 dá 375. Ambos os números terminam em 5, continuo dividindo por 5, tá? Aí eu vou pegar esse resultado aqui, ó, e vou continuar aqui embaixo, tá bom? Então, nós temos a nossa fração, 375 dividido por 5 dá 75. 4.285 dividido por 5 dá 857. Agora, ó, o final não é mais 5, tá? É 857 sobre 75. Eu sei que eu não consigo dividir por 7. Próximo vai ser o 11, eu também não vou conseguir. Por 13, eu acho que eu também não consigo. Então, aqui, ó, eu vou colocar o resultado direto, tá? 857 dividido por 75. Isso daqui é igual a 11,42, 666, e aí vai repetindo infinitamente, ou seja, uma dízima periódica. Se eu tivesse pegado esse resultado aqui, ó, 771.300, e tivesse dividido por 67.500, eu teria encontrado esse resultado direto aqui. Só como o exercício queria que a gente praticasse a simplificação de frações, a gente foi até chegar no 857 sobre 75, e aí a gente fez o resultado em número decimal. Na questão 9, pessoal, tem o enunciado todo aqui, e eu vou escrever basicamente o que a gente tinha. A gente tinha 183 balas de chocolate. Deixa eu arrumar esse 3 aqui, ficou um pouco apagado. Eu tinha balas de iogurte, no total de 305. Eu precisava distribuir essas balas em saquinhos, de modo que as quantidades de balas de chocolate nos saquinhos fossem iguais, tá? Bem como as quantidades de balas de iogurte nos saquinhos também devem ser iguais entre si. Então, a gente vai ter saquinhos com balas de chocolate e de iogurte, sendo que a mesma quantidade que eu tiver em cada saquinho tem que se repetir nos demais. Então, se a gente for pensar, ó, eu não consigo dividir por 2, ó, eu não consigo dividir por 2, eu não consigo dividir por 3, porque ó, 183 eu consigo dividir em 3 saquinhos, mas o 305, que é as 305 balas de iogurte, eu não consigo dividir em 3 saquinhos. Então, aqui a gente precisava encontrar o máximo divisor comum de 183 e 305, que no caso é o 61, tá? 183 dividido por 61 é igual a 3, e 305 dividido por 61 é igual a 5. O que significa isso? Que eu vou ter 61 sacos de bala. Então, vou escrever aqui, 61 sacos de bala. E em cada saco de bala, eu vou ter 3 de chocolate e 5 de iogurte. Então, tendo isso aqui, a gente consegue responder. Letra A. Quantos saquinhos de bala serão formados? 61 saquinhos. Letra B. Qual a maior quantidade de balas de chocolate que devo colocar em cada saquinho? Então, a gente viu aqui que é 3 balas. E na letra C, qual a maior quantidade de balas de iogurte que devo colocar em cada saquinho? A resposta, 5 balas. Beleza? Então, esse aqui é um exercício que a gente precisava encontrar o máximo divisor comum do 183 e do 305. Na questão 10, pessoal, diz o seguinte: a professora reuniu todos os alunos do 8º ano no pátio da escola para realizar uma atividade esportiva. Então, tinham 532 meninas e 456 meninos. Então, essa é a primeira parte do enunciado. Ela pediu para organizar a maior quantidade possível de grupos, de modo
que todos têm a mesma quantidade de meninas e de meninos. Quantos alunos deve ter em cada grupo? Então, lembrando novamente, 532 e 456. Nós vamos ter que encontrar o máximo divisor comum desses dois números aqui, tá? Porque ela quer o quê? A maior quantidade possível de grupos. Então, se eu tivesse dois grupos, eu teria metade das meninas num grupo, metade no outro, metade dos meninos num grupo, metade no outro. Só que ela quer o quê? Ela quer a maior quantidade possível de grupos. Então, nós vamos encontrar o máximo divisor comum desses dois aqui. E agora eu vou mostrar para vocês, porque na 9 eu fiz direto, igual a gente viu aqui, ó, que o máximo divisor comum de 183 e 305 era o 61. E agora eu vou mostrar para vocês como encontrar o máximo divisor comum. Então, pessoal, para a gente calcular o MDC, o máximo divisor comum de 532 e 456, a gente vai fazer como se fosse o MMC, tá? A gente vai fatorar os dois ao mesmo tempo aqui, ó. Deixa eu apagar essa reta vertical, que ela ficou bem torta. Vamos deixar uma reta mais bonitinha aqui, né? Então, lembrando que eu estou fazendo à mão, então não vai ficar perfeito. Então, a gente começa dividindo por 2. 456 dividido por 2 dá 228. 532 por 2 dá 266, tá? Deixa eu confirmar aqui na calculadora. 456 por 2 dá 228. 532 dividido por 2, 266. Vamos continuar dividindo por 2, tá? Então, 228 por 2 dá 114. 266 por 2 dá 133. Não consigo dividir o 133 por 2, mas eu consigo 114. Então, vamos pôr 2 aqui, ó. 114 dividido por 2 dá 57. O 133 eu não consigo dividir por 2, então eu mantenho. Então, eu estou fazendo o mesmo esquema do MMC, tá? Agora, ó, nenhum dos dois eu consigo dividir por 2. Agora, eu vou dividir por, ó, 5 mais 7, 12. Então, eu consigo dividir aqui, ó, o 57 por 3. Então, vamos dividir por 3 aqui, ó. Dá 19. E o 133 por 3 eu não consigo. Eu mantenho ele, tá? O 19 é um número primo. E o 133, eu consigo dividir ele por quanto? Consigo dividir ele por 19. Então, o próximo número aqui, eu posso dividir direto por 19, só que como a gente está querendo fatorar por números primos, próximo número aqui é o 5, eu não consigo dividir nenhum deles. O próximo é o 7. Então, o 19 eu não consigo dividir por 7, eu mantenho. 133 dividido por 7 dá 19. Aí o 19 é número primo, eu divido ele por 19, dá 1 e 1, tá? Cheguei no final. O que eu vou fazer agora? Eu não quero o MMC, então não vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7 vezes 19, tá? Eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou circular, então vou pegar uma outra cor aqui, ó, vou pegar esse laranja e vou circular quando eu fatorei ambos os números, tá? Ó, 456 e 532 eu consegui dividir os dois por 2, então circulo 2. Aí aqui eu tinha 228 e tinha 266. Então, eu consegui dividir por 2 e consegui dividir por 2, ó. Então, vem aqui, círculo 2. Nessa outra linha, o 114 eu dividi por 2 e o 133 eu não dividi por 2. Olha como eu mantive ele. Então, eu não circulo esse 2. Aqui eu tinha 57, dividi por 3, mas o 133 eu não consegui dividir por 3. Então, eu não circulo esse 3. Aqui eu tinha 19, eu não consegui dividir por 7, mantive ele. Então, aqui eu não vou circular o 7. E aqui ó, eu tinha 19 e 19, dividi todos os dois por 19. Então, ó, eu circulei o 2 e o 19, ou seja, eu circulei aqueles que eu dividi ambos os números de uma vez só. No final, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses números que eu circulei. 2 vezes 2 vezes 19. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 19, 76. Esse 76 aqui é o quê? Ele é o máximo divisor comum, que a gente chama de MDC, de 456 e de 532. O que significa esse 76 aqui? Se eu dividir 456 dividido por 76 vai dar 6, tá? 456, ou seja, se eu pegar os 456 meninos
e dividir em 76 grupos, eu vou ter, ó, 76 grupos no total, 456 meninos. Dividido nesses 76 grupos, ó, o máximo possível de grupos, eu vou ter quantos meninos? Eu vou ter 6 meninos em cada grupo. E se eu pegar as 532 meninas e dividir nesses 76 grupos, eu vou ter 7 meninas em cada grupo. Se cada grupo vai ter 6 meninos e 7 meninas, quantos alunos vão ter cada grupo? A resposta, 6 mais 7, 13. Então, cada grupo vai ter 13 alunos. Na 11, pessoal, o enunciado diz o seguinte: tem uma coleção de bolinhas de gude que podem ser distribuídas igualmente, sem sobras, entre 9, 12 e 18 pessoas. Sabendo que a coleção tem menos de 40 bolinhas de gude, quantas bolinhas eu possuo? Então, o que ele diz? Que a quantidade que eu tenho, eu posso dividir entre 9, 12 e 18 pessoas. Então, no mínimo, eu tenho que ter quantas bolinhas? No mínimo 18, ou seja, eu vou dar, se eu tiver 18 bolinhas, eu consigo dar duas para cada uma, de 9 pessoas, só que o 12 eu não consigo, tá? Então, para mim dividir por 12, eu vou precisar de quantas? Qual que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular aqui, ó, o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, tá? Então, aqui a gente vai calcular o MMC, que é o mínimo múltiplo comum de 9, 12 e 18. Por quê? Porque a quantidade de bolinhas eu consigo distribuir igualmente entre 9 pessoas, entre 12 pessoas e entre 18 pessoas. Então, como que eu calculo o MMC? Eu vou fatorar em números primos esses números juntos, tá? Então, o primeiro número primo é o 2. O 9 eu não consigo dividir por 2, eu mantenho o 9. Tá? Lembrando que a gente tem que ter divisão exata, não pode ter resto. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Eu tenho 6 aqui, continuo dividindo por 2. O 9 eu mantenho. 6 dividido por 2, 3. 9 eu não consigo dividir por 2, mantenho. Agora eu vou dividir por 3. 9 por 3 é 3. 3 por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Vou dividir novamente por 3. 3 por 3 é 1. Aqui eu já tinha 1, eu mantenho. 3 dividido por 3, 1. Cheguei em tudo 1 aqui. O que eu faço? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, o MMC de 9, 12 e 18 é 36. O que significa isso? Que se eu tiver 36 bolinhas, que é a resposta, ó, que é menos de 40, porque é o mínimo múltiplo comum, se eu tiver 9 pessoas, 36 dividido por 9 é 4. Então, vai ficar 4 bolinhas para cada um. Se eu tiver 12 pessoas, 36 dividido por 12 é 3, 3 bolinhas para cada um. 36 dividido por 18 é 2. Se eu tiver 18 pessoas, 2 bolinhas para cada um. Então, a quantidade de bolinhas que eu tenho, se é menos de 40, ou seja, é o mínimo múltiplo comum desses três aqui, 9, 12 e 18, que a resposta é 36. Já na questão 12, pessoal, 2 atletas nadaram e anotaram a distância percorrida durante o treinamento. Então, vamos calcular a distância percorrida em metros de cada um dos atletas. Qual deles realizou o maior percurso? Então, notem que o atleta 1, essa fórmula aqui, está em quilômetro, no final a gente tem que transformar em metro, e do atleta 2 está direto em metro. Então, vamos fazer primeiramente do atleta 1, tá? Está em azul. Então, tudo isso aqui, ó, é igual, abre chaves, menos 2 terços elevado a menos 4. Expoente negativo, a gente transforma isso em fração com o numerador 1, mantém a base, menos 2 terços, e o expoente, que era negativo, fica positivo. Tudo isso aqui, ó, vezes raiz quadrada de 900. A raiz quadrada de 900 é 30, tá? Então, eu vou colocar direto aqui, vezes 30, mais, abre colchetes, 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, vezes 5 elevado a 0 é 1, menos 2 ao quadrado, menos com menos é mais, 2 vezes 2, 4. Fecha colchetes, fecha chaves, isso daqui em quilômetros. Tudo isso aqui é igual a, mantenho 1, aqui, ó, menos 2 terços elevado a 4. Então, menos 2 terços elevado a 4. Base negativa, expoente positivo. A resposta vai ser positiva. A gente vai fazer 2 elevado a 4, que é 16,
3 elevado a 4, que é 81. Tudo isso vezes 30, mais, aqui eu vou fazer direto, tá? 8 vezes 1 é 8, 8 dividido por 4 é 2. Fecha, chaves. Isso aqui é quilômetros, igual. Então, aqui, ó, 1 sobre 16 sobre 81, isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por 16 sobre 81 vezes 30 mais 2. Eu não posso somar esse 30 com 2, eu tenho que fazer a primeira multiplicação aqui, tá? Tudo isso aqui é em quilômetros, isso aqui é igual. Então, nós vamos dividir por uma fração. É a mesma coisa que multiplicar pelo inverso da outra. Então, 81 era de baixo, vem para cima, do denominador vem para o numerador, e o 16, que era numerador, vira denominador. Tudo isso aqui vezes 30, mais 2. Lembrando que a gente está em quilômetro. Aqui eu vou fazer direto, tá? Embaixo do 1 é como se fosse 1, embaixo do 30 é como se fosse 1. Então, eu vou fazer essas três parcelas de uma vez só. 1 vezes 81 é 81. 81 vezes 30 é 2.430. Sobre 1 vezes 16, 16. 16 vezes 1, 16. Tudo isso aqui, ó, mais 2 quilômetros. 2.430, eu posso dividir direto por 16 ou eu posso transformar junto com 2 uma única fração, que é isso que eu vou fazer. Eu vou deixar o 16 aqui. 16 dividido por 16 é 1. 1 vezes 2.430, 2.430. Mais 16 dividido por 1 é 16. 16 vezes 2, 32. Tudo isso aqui é igual a 2.462 dividido por 16. 2.462 dividido por 16 é 153,875 quilômetros. Só que a gente quer em metros, então a gente vai multiplicar por 1.000, vai ficar 153.875 metros. Vou traçar uma linha aqui para a gente fazer agora o do atleta 2, em vermelho, tá? Então, no atleta 2 está direto em metro, a gente não precisa transformar no final. A gente vai fazer aqui, ó. Raiz quadrada de 484 é 22. Vezes 10 ao quadrado, que é 100. Menos, abre colchete, menos 5 elevado a menos 3. Ó, fração, numerador 1, mantém a base menos 5, só que o expoente que era negativo fica positivo. Vezes 10 elevado à quarta, que a gente sabe que é 10.000, tá? 10 elevado a 4, 10.000. Fecha colchetes, fecha chaves, isso aqui em metro. Então, vamos fazer aqui, ó. 22 vezes 100, eu já posso fazer isso aqui, porque eu sei que depois vou ter que subtrair. Então, multiplicação e subtração, eu faço a multiplicação primeiro. Então, eu já vou fazer aqui, que é 2.200 menos, abro colchetes, menos 5 elevado a 3, eu sei que a resposta vai ser negativa, porque, ó, base, negativa, expoente ímpar, então aqui vai ser negativo. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, vai ficar menos 125 vezes 10.000. Fecha colchetes, fecha chaves, isso aqui em metro. Então, o que eu estou colocando embaixo é igual ao de cima, tá? Então, próximo passo. 2.200 menos. Aqui eu tenho colchetes. Eu tenho uma multiplicação, ó, aqui é mais e menos, então aqui é menos, vezes mais vai dar menos. 1 vezes 10.000 é 10.000. 125, aqui é como se fosse 1, dá 125. Fecho colchetes, fecho chaves em metros. Então, aqui eu tenho 2.200 menos... Se eu dividir 10.000 por 125, eu chego a 80. Então, lembrando, tem esse sinal negativo aqui, ó, menos 80, que é esse resultado. Fecho chaves em metros. Então, isso aqui é igual a 2.200, menos vezes menos, mais 80. Fecho chaves, aqui está em metro. 2.200 mais 80, 2.280 metros. Aqui eu tenho 153.875 metros. Então, quem que percorreu o maior percurso? O atleta 1. Com isso, nós terminamos a correção da semana 1 do PET 2.